Obrigado. Bem, isto é sempre um equilíbrio difícil. Por um lado, as pessoas querem intervenções giras. Por outro lado, querem participar. É sempre participação que é sacrificada. Mas temos algum tempo para dialogar convosco. Quem é que se inscreve? Exato. Quem é que levantou o braço? Levantou o braço. Há alguém que tome nota das inscrições, que eu não tenho de jeito nenhum. Portanto... Inscreveu-se, não inscreveu? É. Eu acho que toda a gente ouve. Por isso. O José Rafael trabalha numa empresa que produz projetos de terço de carbono. Por acaso, ao ouvir as apresentações de hoje, comecei a pensar na questão do ESG e das letras do Environmental Social Governance e pergunto se é ou não um problema ético a seguir questão. Imaginemos uma empresa que tem 50 mil toneladas de emissões de CO2 na sua atividade e que compra os créditos para compensação dessa atividade fora do país onde polui. É um problema ético ou não é um problema ético? Bem, alguém da assistência quer dar a resposta? Eu tento safar-me, não é? Não devem calcular. Mas se ninguém da assistência levanta o braço, não? Então, vamos lá ver. Tudo é um problema ético. Esse comportamento é condenado por muitas instituições. Eu presido o Global Compact também, como sabem. O Global Compact condena. O Science Based Targets Initiative não condena. Na realidade, comprar créditos noutro país é um mal menor, mas é um mal. A solução era não os emitir, não é traficá-los. No entanto, ao traficá-los, há algum dinheiro que vai parar em economias menos desenvolvidas e, portanto, considera-se um mal menor. É um dilema, como muito bem sublinhou. A ética não se faz de respostas fáceis. A ética só se faz de dilemas, onde ambas as soluções são aceitáveis, mas nenhuma delas é inteiramente agradável. E é por isso que a ética exige tanto coragem, como muito bem referiu. Sem coragem não há ética. Sem coragem de enfrentar as situações não há ética. Eu acho que o Global Compact, ao ter, pela voz da sua CEO, a Sanda Odhiambo, fez uma comunicação a toda a gente, que eu recebi há 15 dias atrás, insurgindo-se contra essa prática e dizendo que empresas do Global Compact devem abster-se de o fazer, porque o que têm de fazer é eliminar as emissões e não traficá-las. No entanto, outras organizações mundiais defendem exatamente o inverso e dizem que, pronto, não é bom, mas é um mal menor. É verdadeiramente uma questão ética, sem dúvida nenhuma. Tá? Mais perguntas? Bem, afinal, eram melhor intervenções de qualidade. Não há perguntas. Não há perguntas. Eu adorei a sua intervenção da L'Oréal. Eu acho que dava origem a muitas perguntas. Pá. Não sei. O que é que acha? Não? A APE tem um prémio parecido com o prémio da Etisfera. É um prémio, até ao momento, sem grande sucesso. Por razões que já falei antes. Chama-se Criar Valor com Valores. Eu acho que não é coincidência o termo valor, referido a valor financeiro, ser a mesma palavra de valores, referidos a valores éticos. Não é coincidência. Ambas as coisas têm a mesma palavra porque, em português, ambas significam alguma forma de riqueza. Ter valores éticos é uma forma de riqueza e ter um valor financeiro também. No entanto, é curioso porque quando se fala no singular referimos a financeiro, quando se fala no plural referimos a valores éticos. O Criar Valor com Valores é um programa que começou há pouco tempo na APE, por isso ainda está pouco divulgado, mas hoje vamos entregar um prémio à única entidade que até agora o ganhou, que é a Caixa Geral de Depósitos. Pronto. É preciso ter-se candidatado para ganhar, não é? Há de haver aí uma quantidade de outras entidades que também mereciam o prémio, mas não se candidataram. Pronto. Aqui a minha colega de direção, Isabel,
está com um sonho que eu, neste Congresso, também gostava de ver opinarem e depois dizerem alguma coisa, não é? Que é criar uma certificação para eticistas. Ou seja, pessoas que queiram trabalhar em ética e queiram juntar essa qualidade ao seu currículo, quer na empresa onde estão, candidatarem-se a outras e, obviamente, como ela é responsável da Academia da APE, o que ela faria era juntar alguns módulos de formação, online, evidentemente, de modo a que quem frequente esses módulos nos dê, a nós, a APE, uma certa garantia de que podemos emitir um certificado dizendo que a pessoa pode trabalhar em ética. E isto surgiu porque nós estamos a preparar, aí já está decidido que estamos a preparar uma credenciação para profissionais ESG. Aliás, a líder do projeto está ali sentada na assistência, mas isso tem que ser, porque vamos fazer um referencial, nós e PQ. A APE é só o presidente do grupo. Nós e PQ, Instituto Português da Qualidade, com o IAPMEI é vice-presidente, o IPQ também. O projeto é presidido pela APE, mas é um projeto nacional de fazermos um referencial para certificação de relatórios ESG. A ISO está a trabalhar no assunto, mas é expectável que a ISO demore muito mais tempo. E, portanto, há aqui um espaço durante o qual um contributo nacional é bem-vindo. Outros países da União Europeia já o fizeram, portanto, quer o IPQ, quer o IAPMEI sentiram que era um serviço prestado à economia portuguesa e que devemos avançar nesse sentido. Aliás, membro desse grupo estratégico de alto nível, que é como se chama, também está aqui sentada a representante do IAPMEI, uma das representantes do IAPMEI. E essa norma vai sair, supostamente daqui a um ano, não se consegue menos tempo para produzir uma norma do que um ano, mas também a necessidade de relatórios certificados não vai acontecer antes de um ano, 2, por isso temos tempo. Só que, entretanto, aparecem muitas pessoas a dizer que sabem imenso sobre a ESG, mas não sabem. A ESG é uma temática muito complexa que, por exemplo, passa por uma avaliação de riscos cuidada à partida. Porque a ESG é um relatório de riscos, sem perceber o que é um risco. Portanto, há muitas formações que têm que se obter, capacitação que tem que se obter para poder ser um profissional ESG credenciado. Mas o eticista também é outro nível de atividade, mas também. Portanto, não sei, o que é que acham? Não é? É bom perguntar. Aqui o Gonçalo Diniz, também é da direção, tem outras perguntas para eu fazer, mas não sei se... Mas estas é para responder no telemóvel, não é? Sim. Isto é mais engraçado. Pois é. Então, mas em vez destas perguntas, posso perguntar se querem ou não um eticista certificado? Não sei, eu não percebo nada disto. Posso dizer uma coisa só Pode, então não pode. em relação a isso? Em relação a estas formações, acho que é interessante partilhar que comumente nós temos a ideia de que a ética é algo estável, porque normalmente se baseia, e bem, em valores universais. Contudo, do ponto de vista humano, a ética é um processo. Ou seja, é possível, e isso foi demonstrado por vários estudos feitos ao longo da história, nomeadamente pelo famoso Kohlberg, é possível existirem níveis de maturidade ética diferenciados e, portanto, é possível fazer um percurso de aprimoramento ético individual. E a formação pode e deve servir também para consolidar esse processo e permitir a cada um de nós que no processo de tomada de decisão, na ação ética, consigamos ter de facto uma performance cada vez mais apurada, cada vez mais fundamentada em valores éticos. No fundo, era isto que eu queria aqui acrescentar. Obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre a certificação, mas mais do ponto de vista do consumidor.
Nós já temos várias certificações ou selos em relação à sustentabilidade, mas em relação à ética ainda não chega ao consumidor. Há alguma ideia para poder chegar, para também o consumidor fique a par das iniciativas da empresa e do código de ética da empresa? Enfim. A APE é empresas. Ou, como se diz hoje, organizações. Não importa quem é o capital, se é do Estado, se é privado, se é cooperativo, não importa. Mas é organizações, não consumidor. Nós não trabalhamos ao nível do consumidor. Aí trabalham mais, e bem, entidades como a DECO ou outras. A ética do consumidor é uma matéria extraordinariamente difícil. Não, desculpe, Sim, não é ética, não é... É das empresas tendo em vista ao consumidor. Exatamente, ou seja, o consumidor Sim, quando está a sim. comprar... Mas isso é uma das preocupações centrais da ética quanto ao produto que entrega, não é? Aí, até muito antes da ética, tem a qualidade. A qualidade verifica a conformidade entre a promessa e a realidade. Se o consumidor escolhe consumir uma determinada promessa e o que ele encontra é a promessa, a qualidade fecha aí o seu negócio. Não há discrepância, não há diferença entre aquilo que é prometido e aquilo que foi entregue. Está a ver? Por exemplo, uma bebida diz 0 açúcar. Faz exames, análises, tem 0 açúcar. Pronto, fim de papo. Está cumprida a promessa. No entanto, a ética em relação ao consumidor vai muito mais além disso. E entra por caminhos, ou deveria entrar por caminhos onde as empresas têm muito medo de entrar. Porque chocam com as pessoas, com o consumidor. Por exemplo, uma pergunta ética totalmente vazia de sentido. Eu não devia fazê-la e a pergunta não devia existir e vocês vão me odiar porque eu coloquei a pergunta. Mas pronto, é por isso é que eu tenho coragem da idade, não é? Já posso fazer estas perguntas. Imagina uma pessoa que toda a vida escolheu entupir-se de toucinho e batatas fritas. Tá? Quando essa pessoa aos 50 anos é obesa, quem é que paga a solução do problema dela? É você, Serviço Nacional de Saúde. Se uma pessoa escolheu durante toda a sua vida entupir-se de tabaco, quem é que paga quando ela tem um cancro? Você, Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nós teríamos imenso a poupar no Serviço Nacional de Saúde, enquanto coletividade, se houvesse mais ética de consumo. Por exemplo, se os pastéis de nata fossem obrigados a ter na pastelaria uma coisa a dizer: tome cuidado com a quantidade de bolos de arroz que consome, porque os bolos de arroz são tão perigosos como o tabaco. E o tabaco é obrigado a ter lá as imagens. O excesso de açúcar e o excesso de sal e o excesso de gordura são tão horríveis como o excesso de tabaco, ou mais. Porque se for pelas estatísticas das causas de morte, das doenças não transmissíveis, que são as resultantes das opções das pessoas, a grande maioria das causas de morte em Portugal, estatística da Organização Mundial de Saúde, vêm dos hábitos de consumo. Portanto, remete-se aí um bocadinho para as empresas que deviam prevenir o consumidor, por amor de Deus. O consumidor não pode ser prevenido de comer bolos faz-lhe mal, porque comer bolos em excesso é que lhe faz mal. Vista de o tipo de fornecedores Sim, que escolhe a empresa, o tipo de materiais, Isso é ético. a formação, pronto, a pegada de carbono, Claro. e também o lado ético. O lado ético que eu só associo, por exemplo, ao comércio justo. Pronto, aí Claro. sim que nós temos uma ideia que é um valor ético, mas não conheço mais nenhuma, por isso é que eu estava a perguntar É um work in progress, é algo que se está a Exato, fazer. exato. Agora, repare que o ESG é muito recente. No ES se encontra um passado. O E está muito bem trabalhado. O S tem referenciais e tem uma pressão social. No G há um processo de negação. Negação. Por exemplo, nos Estados Unidos houve já ações em tribunal contra as entidades que procuram disciplinar a governação das organizações, dizendo que se trata de um inaceitável limite à liberdade absoluta do acionista. Quem apoia isto são aqueles 22 Estados republicanos liderados por DeSantis. Na Europa nós estamos, enquanto União Europeia, como o Prémio Nobel dizia, claramente do lado
de uma nova forma de fazer atividade. Não é só negócios, atividade, qualquer organização. No entanto, isto não é pacífico e pode suceder que, conforme nos movemos para uma economia de guerra, que é o que estamos a assistir, haja um atraso na economia típica de paz. E, portanto, não sabemos. Agora, aqui na APE continuaremos a lutar energicamente pelo alargamento do conceito de governação a todos os stakeholders e não apenas aos shareholders. Muito obrigada. É o máximo que posso dizer. Mais perguntas? Não querendo abusar. Não. Será a ética certificável? Não, não é, de maneira nenhuma. A ética é feita de dilemas. Onde não há dilema, não há ética, há lei. Onde a lei diz tem que fazer isto, tem que fazer, pronto. Não. A ética existe precisamente como a nossa oradora sublinhou, onde ambas as soluções são viáveis, mas não são claramente distintas. Há um caso muito famoso na Austrália, onde uma empresa fez uma lista de pessoas para serem indemnizadas por despedimento coletivo antecipado, aquelas reformas antecipadas, e depois a Saúde e Segurança do Trabalho descobriu que um determinado indivíduo tinha um cancro. E, obviamente, o Departamento de Recursos Humanos, não querendo despedir uma pessoa com cancro, um cancro ainda por cima muito avançado em estado terminal, não querendo fazê-lo, tirou-o da lista de despedimentos antecipados. O caso foi discutido na praça pública porque diziam que o homem tinha o direito à indemnização por despedimento antecipado, porque ao menos deixava alguma coisa para a família, enquanto o Departamento de Recursos Humanos dizia que não, que era uma ofensa despedi-lo antes de morrer, porque era acrescentar uma desgraça a outra e tal. Pronto, e o assunto deu imenso debate ético na sociedade. E há muitos dilemas deste tipo, muitos dilemas deste tipo. Vamos despedir uma pessoa porque tivemos uma redução do trabalho. Uma das pessoas que está na lista para ser despedida por redução de trabalho é uma pessoa que foi classificada como menos competente, mas nessa altura descobre-se que está grávida. Despede-se o mais competente porque é um homem e não está grávido e mantém-se a mulher grávida, mas menos competente ou não. E o que é competência? Portanto, está a ver, temos o dilema ético do que é competência. É a capacidade de executar a missão e não há outra missão. Portanto, temos uma discussão ética muito profunda sobre esta matéria que não é tão simples de decidir assim, de um momento para o outro. Tem que se decidir o que é a organização, o que é competência na organização, qual é o dano menor que poderá ser causado, se esse dano menor pode ser mitigado, apesar de tudo, ou não, por aí fora. As discussões éticas não são discussões simples, nunca. Exigem coragem e exigem conhecimento. É isto, para certificado nem pensar. Agora, o que nós podemos certificar, e isso na APE nós temos um método de certificação, é o código de ética. O código, não a ética. O código é certificado na medida em que prove que foi feito da maneira certa e que é aplicado da maneira certa. Por exemplo, muitas organizações têm um código de ética, mas ninguém sabe. Mas está no site. Está bem, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que não leia. Não é isso. A organização tem que fazer um esforço deliberado para a aplicação do código. Por exemplo, na Xerox ou em empresas como a L'Oréal, mas a Xerox há 40 anos já fazia isso, eu sei que passei por lá, tem formação, todos os empregados têm formação ao código de ética que têm que repetir, penso que de 2 em 2 anos. Mas todos têm. Não se pode dizer, está lá publicado o código. Não. Têm que provar que leram, estudaram, pensaram no assunto e a formação inclui 2 ou 3 dilemas éticos para ver como é que reagem. Porque éticos somos todos. Somos todos. Ou não, quer dizer, os que não são problema da lei, não é problema meu. Agora, o problema está no alinhamento do comportamento individual com os valores da organização. O problema está na capacidade do indivíduo criticar os próprios valores da organização, porque também são suscetíveis de mudança. E por aí fora. Por exemplo, eu trabalhei em Marrocos com empresas, onde o senhor, quando eu inquiri porque é que as mulheres não estavam na Segurança Social, o homem ficou escandalizado, olhou para mim, não, os homens têm que estar na Segurança Social, as mulheres não. As mulheres não, mas explique-me porquê, para eu perceber. Porque a principal responsabilidade das mulheres é para com a família. Portanto, elas, quando vêm trabalhar, pagamos-lhe o dia. No dia seguinte, se ela tiver valores mais altos do marido, dos filhos, do pai, da mãe, não vem trabalhar. Não faz sentido ter um contrato.
Está a ver? Agora, como diz a L'Oréal, se calhar nós não podemos, numa delegação da L'Oréal em Marrocos, ligar aos valores do país, temos de ter os nossos próprios. E dizer, não, aqui, seja qual for o género, você tem contrato. Pronto, é assim. No entanto, a ética é algo permanentemente dinâmico, permanentemente em mutação. Por exemplo, aqui em Portugal, questões como a conciliação não eram significativas há 7 ou 8 anos atrás. Ninguém falava do assunto. Até que a APE fez a norma de conciliação entre vida profissional, vida familiar e vida pessoal. A única conciliação que havia na Constituição da República, porque foi feita naquela altura, era conciliação trabalho-família, mais nada. Mas na Europa não se diz assim, diz-se work-life balance. Esta do work-family balance é uma invenção portuguesa, como tantas. Aliás, chegámos ao cúmulo do Primeiro-Ministro no Congresso anunciar que uma das medidas que ia pôr em prática era a conciliação profissional, trabalho e vida pessoal, e o locutor, o jornalista que estava a assistir, virar-se para a assistência, deixando o candidato a Primeiro-Ministro em fundo, e dizer, o candidato a Primeiro-Ministro acaba de anunciar a conciliação trabalho-família como uma das prioridades. Não lhe entrou na cabeça. É a vida. Isto tem que se fazer por perguntas. É, muito bem. Mais perguntas? Ok. Diga. Vocês ouvem, certo? A minha voz fica estranha no microfone. Não é uma pergunta, ou até pode ser, é mais uma observação. Eu gosto muito de ouvir podcasts. Eu até há pouco tempo não conhecia a aprender e eu ouço muitos podcasts sobre sustentabilidade. Mas sustentabilidade do ponto de vista do environment ou até do social, do governance, não há muitos podcasts, não há muitos episódios que se dediquem a essa temática. Eu acho que é interessante, até porque do ponto de vista nacional são mesmo poucos os podcasts. Quando eu digo podcast, preferência no Spotify que no YouTube, temos que estar a ver vídeo, achar. Se a APE pudesse avançar com algo deste género, é incrível. Debater temas de ética num Spotify, num podcast que desse para ouvir, porque não há. E eu não sei que mais organizações é que podem promover este tipo de coisa, porque eu não conheço muitas. E parece-me que há aqui uma oportunidade interessante. Até que não é uma coisa que exija muitos recursos. É ter uma conversa. Esta conversa podia estar a ser gravada e posteriormente ir para um podcast que alguém ia estar a ouvir nos transportes. E de certeza que esta conversa, que agora estão aqui 50 pessoas a ouvir, ou 100, ou 200, não sei, podia chegar a muitas mais. Eu agora ando a ouvir podcasts já antigos, repeti-los, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que são muito bons, mas maioritariamente são sobre temas sociais, de ambiente, são temas de governo, não há, ou há poucos, ou pelo menos eu ainda não os encontrei. Portanto, era mais uma observação do que uma pergunta. Muito obrigado. É uma ótima sugestão. Sim. Catarina. Eu ia aqui regressar à questão que o engenheiro Mário há pouco tinha falado sobre a importância da certificação. E houve uma instituição financeira na Suíça que decide avaliar o rating ESG de uma empresa e dá-lhe um determinado valor. E a empresa não concorda e diz, não, segundo outra entidade, o meu rating é este. E às tantas, a mesma empresa é avaliada por 6 entidades diferentes e tem 6 níveis diferentes. E quando há pouco se falava no projeto e na importância da certificação, e eu acho que isto foi o que me fez agarrar com unhas e dentes e dizer, sim, eu estou indo, eu quero trabalhar nisto, é esta importância de termos referenciais e de seguirmos todos os mesmos referenciais. Porque o que vemos hoje em dia é que podemos ter uma empresa ou uma pessoa que tenha frequentado uma pós-graduação em sustentabilidade e sente-se certificada com um diploma para poder exercer na área de sustentabilidade. Temos outra pessoa que leu muito sobre isso e sente-se habilitada. Temos outra pessoa que frequenta ouve um podcast, por exemplo, de 1 hora e que sente-se habilitada para trabalhar na área de sustentabilidade. E isto coloca-nos a todos no mesmo nível e em nível nenhum, porque depois os referenciais e os critérios são diferentes. Mas quando vamos falar, por exemplo, do acesso ao crédito, é isso que conta. Portanto, daí a importância deste projeto. Era uma constatação. Em relação aos podcasts, ainda voltando à sugestão, digamos que o problema na APE é mais a falta de recursos humanos que outra coisa. No Global Compact nós não temos vocação para essa área e na UNA Portugal, que é a maior associação que você possa imaginar, mas ainda só tem 1 ano e meio e acabou de nascer e ainda está pequenina
e vamos ver o que é que conseguimos fazer com as Nações Unidas nesta área. Em relação à minha defesa, posso dizer o seguinte: temos um podcast com o José Maria Botelho. Temos, não temos? Tenho feito por eles. Sim. Pronto. O José Maria Botelho é um pequeno grupo chamado o quê? Next Generation, não é? Não. Future Resonance. Future quê? Future Resonance. Future Resonance. É giro. Tem um protocolo connosco, com a UNA e com a APE, e estão a fazer um podcast, mas eu penso que ainda não estão muito orientados para aquilo que falou. É mais questões de clima. Temos um podcast feito pela nossa presidente do lado UNA, também pessoa ligada à APE, claro, que é a Isabel Neves, que tem um nome muito sugestivo, é Que Culpa Têm as Flores? Que culpa têm as flores? A Isabel está a fazer esse podcast, mas é mais generalista. Eu concordo consigo que alguma produção de conteúdo sistemática sobre governação seria muito interessante. Temos de pensar nisso, Catarina, não é? Até porque não temos recursos humanos, mas temos humanos com recursos. Boa. Gostei dessa. Não. É um comentário um bocadinho para agitar as águas, Claro. talvez um bocadinho provocatório, vamos pôr aqui todos nós um bocadinho a pensar. Eu sou compliance officer há muitos anos, portanto trabalho com estes temas há muitos anos, e às vezes, e gostei muito da apresentação da doutora Joana, porque coloco-me também com muitas questões, às vezes até aquelas pessoas, só sei que nada sei, às vezes penso assim, quanto mais trabalho nesta área, mais às vezes sinto que parece que nada sei mesmo, volta à estaca zero. Será que, e aqui vem a minha provocação, será que hoje em dia as empresas não estão excessivamente preocupadas em mostrar que têm estas temáticas, portanto, é quase como um marketing, mostrar que têm, pondo-se isso mais à frente do que preocupadas em efetivamente ter? Eu às vezes questiono-me se isto não... Acho que já estão a ficar temas muitas vezes mais marketing do que efetivamente a preocupação de dizer e tenho mesmo isto. Isto era aqui um bocadinho uma provocação, porque eu às vezes confesso que sinto isto. Sim, eu tenho mais ou menos a mesma visão. Há muitas empresas para quem estas questões são meramente imagem, marketing e pronto. Eu pertenço também aos corpos sociais da CCP, Confederação de Comércio e Serviços. Por essa via estou ligado ao movimento empresarial, da CIP, da CAP, às grandes confederações. As grandes confederações fazem parte do Conselho de Concertação Social com o Governo e com os sindicatos. No Conselho de Concertação Social, supostamente, discutem-se as grandes questões sociais. É falso. As únicas questões que, de facto, são discutidas é os salários, é rendimentos e preços, mais nada. Quanto ao resto social, houve há muitos anos atrás uma tentativa de criar um conselho semelhante no âmbito da presidência do Conselho de Ministros, que nunca funcionou. Na altura do Pedro Passos Coelho, nós abordámo-lo para dar conteúdo ao Conselho e nunca funcionou. O resultado disto é que, na generalidade das empresas, que são PMEs, fazem o que o mercado pede. É esta a definição. Eu faço o que o mercado pedir. Se o mercado não pede este tipo de coisas, mas apesar de tudo é giro tê-las, passa ao marketing e pronto. E grande parte do movimento da responsabilidade social foi meramente comunicacional. Até houve entidades semelhantes à APE que era isso que difundiam. É preciso a comunicação. Não havia substância. No entanto, aquilo que uma investigação mínima, não é preciso, portanto, gastar muito tempo, nos diz é que quando estas coisas são mera comunicação, um dia a casa cai. Eu tive uma longa conversa com a responsável da responsabilidade social do BES, naquele tempo. Era uma rapariga até que tinha nome da família, também se chamava Espírito Santo. E disse-lhe, olha, vocês acabaram de publicar um magnífico relatório de responsabilidade social, não tem nada a ver com a realidade. A mulher ia-me matando, como devem calcular. Mas eu disse, ouça, vocês pegaram no Correio da Manhã e meteram-lhe uma capa falsa.
em cima da capa do Correio da Manhã. Tem ideia de quanto é que isso custa? Não é preciso muito pensar que o Correio da Manhã, para vender a sua própria capa, está a ver uma folha que forrava a capa de frente e verso. Deve ter cobrado uma soma fantástica. Depois, aquilo que vocês exibem como tendo sido extraordinário o que fizeram, é profundamente pobre. Fizeram um estudo aos empregados e até nos dirigentes, que eram 150 e tal, o grupo que estava identificado como dirigentes, o banco foi mal classificado. Quanto mais nos empregados. Basta ver os resultados que publicaram. Portanto, vocês publicam resultados horríveis num relatório que custou uma soma fantástica e depois dizem que deram um donativo a uma IPSS, é a vossa ação social, e o donativo foram 5.000 euros. Portanto, há qualquer coisa aqui que não joga, percebe? Vocês estão a apostar tudo na comunicação e estão a desprezar completamente o conteúdo. E talvez se ela tivesse transmitido isso à gestão de topo, ainda tivéssemos o BES. Mas não transmitiu. Isto acontece em muitas organizações que têm uma confusão completa entre comunicar a realidade e ter realidade. Aliás, o ESG corre esse perigo. Por isso é que nós não tentamos fazer um ranking. O que nós procuramos fazer é uma classificação do relatório. O relatório deve continuar da inteiríssima responsabilidade da gestão que o assinou. O que vamos verificar é se o relatório cumpre uma série de requisitos éticos. Mas se a gestão decidir mentir ao mercado, neste caso à banca e à sua cadeia de valor, está no seu direito. Aquilo que a humanidade demonstra desde o primeiro dia em que a humanidade existe é que quem mente, tarde ou cedo, é apanhado. A mentira é coxa. E quem diz a verdade acaba a longo prazo por se ingrar. A curto prazo, tudo o que é mau parece melhor. Estou a repetir-lhe as palavras do Gandhi. O Gandhi, em extremo, dizia que não devia ter sido combatida a Segunda Guerra Mundial. São palavras dele. Porque a última análise, os nazis seriam apanhados rapidamente. Ele não estava muito preocupado com as matanças que os nazis fizessem, porque ele acreditava piamente na reencarnação. Agora, a ideia de que o mal é apanhado rapidamente é uma ideia que a humanidade demonstra desde sempre. Desde sempre. Pelo contrário, as civilizações que se basearam em algum bem, mais bem do que mal, vingaram. Portanto, o que é que a gente deve fazer? No curto prazo, provavelmente a melhor maneira é mentir. É o que nos safa depressa. Mãe, existe o Pai Natal? Claro, filho, claro, então não existe o Pai Natal. Evidentemente. Então, e daqui a 20 anos eu posso recorrer ao Pai Natal? Não, espera lá, aí, o Pai Natal é para o próximo Natal, só, mais nada. Depois já não há mais Pai Natal, depois tens que trabalhar, para esforçar-te, etc. Ou seja, não há nenhuma mãe ou pai que não transmita os bons valores. Então, porquê é que não acreditamos neles, pá? Percebe o que eu quero dizer? Se os bons valores são aquilo que a gente ambiciona, ninguém diz ao filho, pá, filho, vou-te ensinar a roubar. É a melhor maneira deste mundo. É pá, mentires, pá, enganares os teus colegas, enganares a professora. Por exemplo, as notas que trazes para casa. Burla-me, que é para eu não saber. E assim, algum pai ou mãe diz isto? Então, se não dizem, porque é que a gente acredita que isto é bom para as empresas? Não é. Estão aí dezenas e dezenas e dezenas de milhares e milhões de empresas que demonstram que não é bom. Não é bom. Nunca foi. Pelo contrário, quem acredita nisto tem perna curta e ao fim de pouco tempo cai. Agora, não sei, de facto é verdade que há muitos gestores, como diz aquele estudo, que continuam a acreditar que, fazer um bocadinho de burla não faz muito mal. Eu andei na vida das empresas durante muitos anos. E comecei a minha carreira de empresas na Xerox. Na Xerox era draconiano. Não podes pagar subornos, não podes mentir, não podes falsificar a promessa, tens que... Ei, mãe. E nós olhávamos para os concorrentes e dizíamos, não vou vender nada. Não vou vender nada. A firma tal, que é que domina o mercado, é pagamento em dinheiro. Aquilo qual corrupção era em dinheiro. Os vendedores andavam com maço de dinheiro para... Esses é que vão vender até dizer chega. Já não estão cá. Aliás, não duraram muitos anos a desaparecer. A Xerox continua. Portanto, percebe o que eu quero dizer? No curto prazo, ser vígaro parece ser muito bom. Depois, um dia, ficam fechados na sua quinta dourada,
Mas aquilo que eles mais ambicionavam, que era a glória, deixou de existir. Só tem a Quinta Dourada. Há uma série de casos por aí, não é? Está a ver? Por isso, eu prefiro dar a cara e não a Quinta Dourada. Não tenho Quinta Dourada nenhuma, nem dourada, nem prateada, nem coisa nenhuma, mas dou a cara sem medo. Mais perguntas? Então a pergunta seguinte é: a que horas é o almoço? É? Diga, força. O meu tema da minha dissertação é a respeito do ESG, nas pequenas e médias empresas. E o meu orientador lá em Coimbra, meu professor catedrático, ele disse: isso nunca vai chegar às empresas, nem aqui em Portugal, nem no Brasil. E isso vai ficar só no papel, e isso é só supérfluo, isso é só, vamos dizer, uma forma das empresas venderem o produto. E eu estou aqui para provar a ele que ele está totalmente errado. Ai, eu detesto estar sentado. Eu não me estou a levantar por causa da sua pergunta. Estou a levantar porque odeio estar sentado. Deixe-me dar-lhe uma... Sim. Eu não concordo... Quando ele falou isso para mim, eu Sim. fiquei assim... Chocado. Eu viajei, atravessei o Atlântico para descobrir o SG. E eu quero o SG. Não se preocupe que o SGG, ou GPP, como nós nas Nações Unidas gostamos mais de lhe chamar, Governance for People and Planet, ou ESG, Environment, Social e Governance, veio para ficar. A razão por que veio para ficar é que ela não nasce dos ambientalistas ou dos preocupados com questões sociais ou das boas pessoas ou dos eticistas. Não é nada daí que nasce. O ESG nasce da coisa mais séria que existe no mundo, que é o dinheiro. O dinheiro, entende? Sestércios, dinares, liras, libras, chame-lhe o que quiser. Dinheiro. O que é que aconteceu ao dinheiro nos últimos anos? O dinheiro tornou-se global, internacional. O dinheiro tem um seríssimo problema. Eu vou dizer uma coisa que, mais uma vez, a assistência pode ficar um bocadinho chocada, mas peço muita desculpa. O dinheiro tem um problema muito sério. É que precisa de se reproduzir. O dinheiro parado, sem reprodução, morre. A reprodução do dinheiro é fazer mais dinheiro, certo? Mas, ao contrário de outras entidades que precisam de se reproduzir, o dinheiro não consegue reproduzir-se a si próprio. Não tem partenogênese. Precisa de um parceiro para se reproduzir. O parceiro é o negócio, a indústria, o comércio, o negócio. Acontece que o parceiro, do ponto de vista do dinheiro, é altamente de desconfiar. O dinheiro, as bolsas, tem um medo horrível de que o parceiro se sirva e depois nunca mais lhe olhe. Portanto, hesita muito em ligar-se à indústria e ao comércio. Mas a verdade é que, por si próprio, o dinheiro não consegue reproduzir-se. Para se ligar à indústria e ao comércio, só há uma maneira: é emprestar-se. Sob a forma de comprar ações, comprar obrigações ou investir em mercados financeiros, e os bancos emprestam por ela. Mas é sempre a mesma coisa. O dinheiro só se reproduz quando se envolve nessa coisa maldita que é a economia, indústria ou comércio, e essa indústria ou comércio fazem dinheiro que devolvem ao seu emprestador, com um jurozinho, que é aquilo que ele precisa. Ora, acontece que os mercados financeiros eram locais, entende? Ou seja, alguém da sua cidade, que a conhecia perfeitamente, falava consigo e dizia: precisas de dinheiro? Dava jeito, que abriu uma loja, então eu empresto o dinheiro. E sabia tudo. Toda a gente sabe que os mercados financeiros funcionam com base na gossip, no diz que disse, no rumor, no parece que. Isto é a reprodução da aldeia, onde todos sabíamos mais ou menos tudo sobre toda a gente. E quando se dizia fulana espirrou, deve estar doente. O melhor é ver se ela está a abrir a loja. Se não está a abrir a loja, lá vai o meu dinheiro. E era isto.
Quando os mercados se tornam globais, o dinheiro fica muito mais inquieto. Imagina o dinheiro que tem sede na Arábia Saudita a ser aplicado na Bolsa de Lisboa. O que é que ele sabe sobre a empresa em Lisboa onde está a ser aplicado? Nada. A gossip não funciona. Os canais de informação funcionam mal e não são certificados. Então há uma solução para isto. É obrigar os Estados a certificarem as organizações para o dinheiro poder pôr-se lá. Quem inventou a fórmula ESG foram os mercados financeiros. A gente sabe, porque a APE tem a Comissão Técnica de Sustainable Finance e foi lá que isto foi criado. E é isto que faz funcionar os mercados financeiros. O ESG é uma condição de trabalho dos mercados financeiros. Financeiros. E dir-me-á, então porque é que a ética está lá? Porque eu, se vou colocar o meu dinheirinho numa determinada empresa, chamada XPTO, eu gostava muito que os dirigentes dessa empresa não fossem ladrões. Agora, se eles são sistematicamente corruptos, se eles não cumprem as leis, e depois mais tarde isso vem sob a forma de coimas, etc., se eles fazem maus recrutamentos, se eles discriminam minorias e depois lá vêm as ONGs dizer que aquela empresa são uma camada de bandidos por discriminar, se pegam nos influentes e atiram-nos para a natureza, lá vêm ONGs dizer que a empresa é uma empresa péssima. Sabe que a Petrobras perdeu mais dinheiro com o acidente de corrupção que teve do que a BP perdeu com o derrame no Golfo? Ou seja, um acidente de corrupção, um acidente ético, pode ser mais caro do que um acidente ambiental do tamanho do que foi o derrame no Golfo, onde a BP não conseguiu demonstrar que era inocente, porque aquilo tinha sido por causa de um fornecedor, mas a BP é responsável pela escolha dos fornecedores. E a BP fez tudo o que pôde para limpar aquilo e continua a fazer. A Siemens teve um problema ético muito grave. A administração foi toda corrida. A Siemens decidiu na Assembleia Geral que ia pagar o preço em termos de financiamento à ética nos 30 ou 40 anos seguintes. A Siemens financia operações de ética por todo o mundo com uma quantia muito grande para pagar à sociedade a sua dívida. Portanto, quem é que provoca o ESG? Nós, a opinião pública. Mas, acima de tudo, o funcionamento do dinheiro. O dinheiro não consegue funcionar, não consegue viajar pelo mundo fora, não consegue entrar nas empresas sem que essas empresas tenham alguma garantia. Se essa garantia não é feita pelas autoridades, a garantia é frágil. Por isso é que aqui em Portugal uma norma de verificação de relatórios ESG tem que ser emitida pelo IPQ com uma chancela do IAPMEI envolvido no processo, porque o IAPMEI é quem tem em primeira instância o contacto com as empresas, mas o AICEP está profundamente dentro do processo, está no grupo de alto nível também. Porque é que a APE é que está a liderar? Ele se ofereceu, pronto, sei lá, se calhar porque pusemos a jeito e mais nada. Mas a ideia é que as autoridades de um país e as autoridades da União Europeia chancelem, se não se chamar ESG, chama-se outra coisa qualquer. O Larry Fink, da BlackRock, disse que ia abandonar a terminologia ESG, porque se tinha tornado politicamente, e ele foi o grande impulsionador, tinha-se tornado politicamente muito polémica, quer do lado dos que são contra, quer do lado dos que são a favor. Tinha-se tornado uma arma de arremesso política. Ok, chamem-lhe GPP, chamem-lhe GES, Governo Ambiente e Social, não importa. A única coisa que importa é, para que os mercados financeiros funcionem, o dinheiro tem que ter alguma garantia que não está a entrar no alçapão. Porque senão investe e depois de repente, seja por fatores ambientais. Por exemplo, tem ideia de quanto é que a Total perdeu no norte de Moçambique? Aquele incidente que houve. A Total fez um investimento gigantesco no norte de Moçambique. E de súbito, um movimento de guerrilheiros, com base nas aldeias à volta do investimento, deu cabo do investimento por completo. Aquilo ainda não acabou. Continuam processos contra a Total. Portanto, por razões puramente sociais, a Total perdeu uma soma verdadeiramente fantástica. Ora, se uma grande entidade como a Total, ou uma grande entidade como a Volkswagen, ou uma grande entidade como a BP, tem que ter estas preocupações, qual é o passo seguinte? Derramar estas preocupações pela cadeia de valor. Obrigar as PMEs ao mesmo tipo de
de garantias. Porque senão eu estou cá em cima, como disse a L'Oréal e muito bem, eu estou em cima de uma enorme cadeia de fornecimento. Se um destes fornecedores não cumprir, pode ser o fim da L'Oréal. Um banco chamado Barings Bank, inglês, que era um dos bancos mais antigos do mundo, caiu por um único empregado em Singapura. O assunto está num filme. Um único empregado. Um único empregado e a total falta de ética da sala do conselho, que achava que o que ele estava a fazer era maravilhoso. Estava a ganhar dinheiro e quando se ganha dinheiro não se pergunta como. Sim, mas isso era de antes, que não se perguntava de onde é que o dinheiro tinha vindo. Hoje tem que se perguntar. Outra das razões por tem que se perguntar de onde o dinheiro veio é porque grande parte do dinheiro tem origem islâmica. E a Sharia islâmica obriga a que se saiba a origem do dinheiro e que se saiba para onde é que vai o dinheiro. Segundo a lei islâmica, o dinheiro sou eu. Isto não existe, por exemplo, na cultura cristã, onde o dinheiro e a pessoa são coisas separadas. Há a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, alguma coisa há de bom em todo lado. E na cultura islâmica, onde há de mau o fundamentalismo, com que temos que lidar também, tem, no entanto, na Sharia, esta prescrição, que está nos mercados internacionais. Há uma série de bancos na City de Londres certificados pela Sharia. Certificados. Pedro Silínio, aqui do IAPMEI, fez o lançamento de um programa de financiamento e foi à Mesquita de Lisboa obter uma certificação da Sharia, em Portugal. Aqui no IAPMEI, aqui, está a ver? Neste mesmo sítio. Porque a Sharia quer ter a certeza de que o programa financeiro, qualquer que ele seja, não é emprega em minas, tráfico de droga e coisas que a Sharia proíbe. Portanto, a origem disto tudo é o dinheirinho. O que pode suceder é que o professor não faz a mínima ideia, acha que a origem disto é ética. Não é. Lamento. Porque eu sou da Associação de Ética. Era mais giro se fosse puramente ético. Mas não é, não. É mesmo o dinheiro. É mesmo o dinheiro. O que se trata em ESG é de avaliar os riscos de investimento. Ponto. E é nesse sentido que nós temos que orientar as nossas organizações. Aquilo que o anterior secretário de Estado, Bernardo Ivo Cruz, e o anterior secretário de Estado, André Moscaldas, que aliás já está cá hoje à tarde, entenderam, foi que se as empresas portuguesas não se prepararem com relatórios ESG como deve de ser, o resultado é que nós estamos fora do mercado. Porque há uma menina ou um menino, não importa, que algures está a fazer avaliação de risco e algures tem uma cruzinha para pôr, tem relatório de sustentabilidade acreditado, certificado, então, mete a cruzinha e aquilo passa para a consulta pública, para a consulta ao mercado. Não mete a cruzinha, já não vai para a consulta. Certo? Os italianos têm esta norma que nós pretendemos fazer aqui em Portugal. Temos a decisão absoluta de a fazer. Os italianos já a fizeram há 2 anos. Está a perceber? E outras geografias têm estado a mexer-se. A União Europeia também está a fazer orientações, através do IFFB, não é? Como é que se chama aquilo? A União Europeia está a fazê-lo, mas são generalistas. Servem-nos de informação para realizarmos o nosso próprio trabalho. Há bocado olhei para a Catarina, porque a Catarina está a preparar formação para técnicos em ESG. Conheçam esta complexidade e não achem que a ESG é uma mera questão de comunicação. Não. A ESG tem que ter por trás a sustentabilidade. Para fazer um relatório de ambiente, tem que ter por trás ações ambientais. Não pode fazer só o relatório. Ou é apanhada no segundo. No primeiro passa, no segundo já não passa. Porque muito provavelmente o primeiro vai dizer o nosso objetivo é melhorar 32%, inventei os 32%, o nosso objetivo é garantir que temos um crescimento de não sei quantos por cento. Como é que vai fazer no segundo relatório? Está a ver? No curto prazo, mentir dá sempre. Mas no médio prazo você não vai conseguir mentir. Tá? Portanto, a partir do momento em que haja uma norma, este assunto passa para a compliance, deixa de ser da ética. Está a ver? Há uma norma, a empresa tem ali uma norma segundo a qual tem que conformar-se para fazer o seu relatório e, algures no departamento de compliance, alguém diz, olha, a norma diz que o relatório tem que responder a estas regras, tem que exibir estas métricas, tem que identificar estes riscos, tem que... Agora, fizeste? Não fizeste. Portanto, é muito mais sério do que parece. Muito mais sério do que parece. É o que eu acho. Mas posso estar enganado, claro.
Diga? Fazer um complemento aqui, a nossa amiga que, bom, você veio do Brasil para cá, descobriu o ESG. Mas, na verdade, a gente tem uma norma recomendada, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela apoia na jornada e a ABNT verifica o grau de maturidade da empresa em questões de ESG. Só para ter dados do seu trabalho. Muito bem. Eu fui membro do Strategic Advisory Group, ESG, na ISO. O presidente era o Jorge Casazeira, da Suzano, brasileira, da Bahia. Ele continua a ser o presidente na ISO do grupo que está a trabalhar para a certificação ESG, a ABNT. Ele e o Eduardo Ataíde, ambos da ABNT. Trabalhamos com eles com alguma frequência. Com eles e com o Aaron Belinki. Já ouviu falar do Aaron Belinki? O Aaron Belinki trabalha em São Paulo e é provavelmente uma das 3 pessoas mais importantes em comércio responsável, em comércio justo, em comércio sustentável, em consumo, portanto, sustentável no mundo. Eu estou aqui a chamar-me a atenção que temos uma sessão à tarde e, portanto, que era melhor mandar-vos embora almoçar.